Olá! Esse assunto introduz o estudo dos seres vivos, analisando as características da vida. O que os seres vivos têm que os caracterizem? Temos aqui uma relação das características, dentre as quais a composição química, que é presente em qualquer ser vivo. Muitos deles possuem proteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais, água. Então, essas substâncias interagem e caracterizam a vida. Em seguida, podemos associar a vida às células e com o seu conteúdo, fundamentalmente com material genético de comando celular. Nesse sentido, se nós assumirmos que os seres vivos são dotados de células, surge a pergunta inevitável: e os vírus? Vírus podem ser considerados seres vivos ou não? Tudo depende do argumento, da argumentação utilizada. Se realmente nós assumirmos que para ser vivo é necessário possuir célula, então os vírus não serão considerados seres vivos. Mas, por outro lado, se assumirmos que para ser vivo é fundamental a existência de material genético de comando, então os vírus podem ser considerados seres vivos. Por que não? Os vírus possuem material genético, na forma de moléculas de DNA ou de RNA, nunca os dois juntos. No entanto, estamos mais preocupados aqui com os seres vivos celulares, aqueles que possuem uma ou várias células. As células que podem ser procarióticas ou eucarióticas, bactérias ou fungos, algas, plantas e animais. Então, a característica existência de células é uma exigência fundamental da vida. Sempre lembrando que essas células devem ser dotadas de constituintes que permitem a realização de vida. E dentro de uma célula existem 4 componentes básicos fundamentais: membrana plasmática, o citossol, o hialoplasma, ribossomos e o material de comando genético chamado de cromatina. Portanto, ao assumirmos que a vida tem como base a célula, uma infinidade de indivíduos, de grupos, pode ser caracterizada como ser vivo. Uma terceira característica fundamental que os seres vivos possuem e que os vírus não possuem, por exemplo, é o metabolismo. É a habilidade, é a capacidade de ocorrerem reações químicas nesses organismos, ou nas células dos organismos. Como nós sabemos, os vírus não possuem metabolismo próprio. Precisam utilizar-se do arsenal bioquímico de uma célula, no sentido de se reproduzirem, de se multiplicarem. Então veja, esse é um outro argumento que poderíamos utilizar ao não caracterizar os vírus como seres vivos, e apenas aqueles que possuem metabolismo próprio, que é o caso dos indivíduos dotados de células. A reprodução é outra característica típica dos seres vivos celulares, quer sejam unicelulares, quer sejam coloniais, multicelulares ou pluricelulares verdadeiros, a capacidade de reprodução é uma exigência da vida, a perpetuação, a formação de descendentes que se distribuam pelos diversos ambientes de vida. Aí nós diríamos, mas os vírus são capazes de se reproduzir. Sim, mas em condições muito peculiares, muito particulares. Os vírus só se reproduzem quando no interior de uma célula. Nunca de modo autônomo, como o indivíduo celular faz. O crescimento é outra característica que notabiliza os seres vivos. Os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. O crescimento faz parte do ciclo vital de um ser vivo celular. Portanto, é fundamental entendermos como é que é a aquisição de novas estruturas, a aquisição de novos componentes, sobretudo naqueles indivíduos pluricelulares dotados de tecidos, de órgãos, de sistemas e que contribuem para a sobrevivência desses seres vivos. A resposta a estímulos. Tá bom, pode ser que não seja comum a todo e qualquer ser vivo. Mesmo as plantas, em que as pessoas acreditam que não têm sistema nervoso, são capazes, sim, de responder a estímulos. Por exemplo, estímulo luminoso. Existem pigmentos em vegetais que são capazes de reconhecer os comprimentos de onda da luz proveniente do sol. O que é isso senão uma resposta a estímulo?
Estamos fugindo do padrão clássico. Não estamos falando em visão, audição, gustação, olfação, fuga de um predador, ou então a corrida de uma presa em relação ao predador. Claro que isso é uma resposta ao estímulo. O vento que bate numa floresta pode sinalizar a uma presa que há um predador por perto, tudo bem, mas essa resposta a estímulos faz parte da vida, é fundamental. E para isso, várias células contribuem, vários sistemas, vários órgãos contribuem, caracterizando a vida. Os seres vivos são dotados de uma característica que não é muito comum em coisas não vivas. Por exemplo, comparando um ser vivo com uma pedra, com um bloco de calcário. Será que o bloco de calcário sofre modificações ao longo do tempo ou não? Esquecendo os tsunamis, esquecendo os maremotos, os terremotos, será que as pedras, as rochas sofrem modificações? É uma grande indagação, mas uma coisa nós temos certeza, os seres vivos sofrem sim modificações, de ordem genética. E isso repercute na adaptação deles, isso repercute na seleção dos dotados de adaptação que devem continuar o progresso da vida. Então, essas características todas é que nós estudaremos nesse assunto, características que se relacionam a atributos da vida.